antes do Senhor Jesus se manifestar. Era uma profecia apontando para Jesus, o Messias, que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus. Isaías 53:4 diz: verdadeiramente ele aqui, está falando de Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Se alguém quer se ver livre das enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido, ele foi ferido, para nos ver livre das dores. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões, da nossa impiedade, do nosso pecado, da nossa rebeldia. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É assim que o homem é sarado, é curado, quando ele reconhece em Jesus Cristo o Senhor, o seu Salvador. Isaías 55, irmãos e irmãs, veja a exaltação que foi para aquele contexto, que também sirva para esse contexto, em todas as épocas em que Deus dá ao homem a oportunidade de se voltar para ele, porque nós sabemos à luz da Bíblia que o caminho do homem não é perfeito, o caminho do homem é perverso. E só a palavra de Deus, irmão, que é perfeita para anunciar o caminho do homem. Lá em Provérbios 14:12, 12:14, às vezes eu fico equivocado na referência, mas é só inverter 14:12 ou 12:14, diz que há caminho que ao homem parece bom. Há caminho que ao homem, na concepção, no entendimento dele, parece bom, mas o resultado da conclusão são caminhos de morte. Porque não é o caminho estabelecido por Deus em sua palavra, como vamos ler aqui em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Há uma exaltação, há um ensino do Senhor aqui. Invocai-o enquanto está perto. Nós sabemos, nós cremos que haverá um dia que o Senhor vai buscar a sua igreja, um arrebatamento. E aqueles que estavam aqui no mundo, que rejeitaram o Messias, haverão de padecer sofrer o período da grande tribulação. Deixe o ímpio, o pecador, o seu caminho, que é mau, que é perverso. E o homem maligno os seus pensamentos, que são maus e perversos. E se converta ao Senhor. Esta é a vontade de Deus, que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus ele é bondoso, misericordioso. Torne para nosso Deus, porque grandioso é perdoar. Deus ele perdoa grandiosamente, irmãos. Porque os meus pensamentos, no caso de Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os caminhos dos perversos. Os meus caminhos, diz o Senhor, são avessos, são antagônicos. Porque Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são perfeitos, são bondosos, são amorosos, são com misericórdia. Os do homem são imperfeitos, são com iniquidade, porque o homem é pecador. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Não há como prescrutar os caminhos de Deus, como diz lá em Romanos 11:33. Ó, profundidade da sabedoria, do conhecimento do caminho de Deus. Quem conheceu a Ele? E assim vai uma entoação de grandeza da soberania de Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva à neve do céu, e para lá não torna mais regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra. Se esta palavra verdadeira é pregada pela palavra escritura, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, apraz é que me alegra, o que me satisfaz a Deus, e prosperará naquilo para que a enviei, e prosperará naquilo que a enviei. A palavra prosperar vem da palavra prosperidade, né? Também. As pessoas gostam muito dessa palavra, mas se aplicando apenas a esse mundo terreno. Claro que Deus ele quer uma vida próspera na vida do crente.